Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz, estou passando aqui hoje para trazer o resumo semanal do Corinthians. Um pouco das notícias que aconteceram, semana sem jogos, semana sem nenhuma partida, é ruim, é chato. Semana de data FIFA então é pior ainda, porque você espera para ver um jogo da seleção que às vezes te influencia muito pouco, e o jogo do seu time, que você tanto ama, demora para acontecer, e o do Corinthians vai demorar ainda mais. Afinal de contas, a gente só volta a jogar agora em abril na Sul-Americana. Até lá, vamos esperar ver jogo dos outros, acompanhar a notícia, acompanhar a informação e torcer para que o trabalho venha sendo feito lá no CT, para o time, quando chegar nos jogos, ter aproveitado esse período sem nenhuma partida. Mas como o Corinthians é um time que está sempre na boca do povo, teve informações, teve notícias, teve muitos acontecimentos. Então eu separei algumas, as principais, e vou trazer aqui para vocês, claro, sempre trazendo um pouco de informação junto. A primeira que aconteceu de mais importante foi o sorteio da Sul-Americana. O grupo do Corinthians foi definido e é um grupo, na minha opinião, fácil. Eu entendo que tem muito torcedor que está com medo, que está com receio, que não vê toda essa moleza, mas na minha opinião, só o Corinthians pode se complicar nesse grupo. Se o Corinthians fizer o básico, se o Corinthians entregar o mínimo de futebol que ele precisa, ele se classifica e se classifica sem problemas. Porque primeiro, pegou o Argentino Júnior, que é o time mais difícil dessa chave. Sei que a gente perdeu ano passado para o Argentino Júnior, mas era um outro Corinthians, era um outro Argentino Júnior, o treinador dele saíram, jogadores importantes também saíram, e o Corinthians houve uma mudança geral, então é um outro jogo. É sim o jogo mais difícil do grupo e para mim é o jogo onde, se o Corinthians conseguir buscar um empate lá e vencer na Neoquímica Arena, a tendência é que se classifique em primeiro, porque aí é a obrigação ganhar dos outros adversários, tanto em casa quanto fora. Porque Racing do Uruguai e Nacional do Paraguai são duas equipes muito fracas. O Racing do Uruguai é o 9º colocado do Campeonato Uruguaio, e o Nacional, pelo onde eu tinha visto, era o último do Campeonato Paraguaio. Então, o Corinthians tem a obrigação de ganhar bem dentro de casa e lá, fora de casa, conseguir uma vitória, porque os dois times são bem fracos. Lembrando que na Sul-Americana, o primeiro se classifica direto para as oitavas. O segundo colocado joga um playoffs, que é chamado, contra as equipes que vêm da Libertadores, os terceiros colocados. Então é importante se classificar em primeiro. Sul-Americana é um torneio de talvez terceiro, quarto escalão na ordem de prioridades dos clubes brasileiros, mas mesmo assim é um torneio onde muitas vezes o título é mais fácil e entra uma boa grana. Então dá para o Corinthians classificar em primeiro, o grupo não é difícil. A segunda notícia da semana foi o empréstimo da Neoquímica Arena para o Santos. Santos, que está na semifinal do Campeonato Paulista, já usou o Morumbi esse ano aqui para um jogo, está em tratativas, em negociações para utilizar a Neoquímica Arena. Falam-se que o valor do empréstimo seria em torno de 800 a 1 milhão de reais. A minha opinião, eu não gosto da ideia de emprestar para o Santos, pelo seguinte motivo. As últimas vezes que nós fomos até a Vila Belmiro, os nossos atletas saíram de dentro de campo escorraçados. Saíram correndo porque os caras queriam invadir para bater, tacando bomba. Enfim, saíram enxotados de lá. Saíram quase à base de pontapé. O Cássio quase foi agredido lá. Mas eu entendo que o Corinthians precisa de dinheiro. E ficar sem utilizar a Neoquímica Arena durante todo esse período é ruim, porque é uma receita que você deixa de ganhar. Então, se quer emprestar para o Santos, tudo bem, empresta, mas vamos tentar arrecadar o máximo de dinheiro que a gente puder com isso. 800 a 1 bilhão, para mim é pouco. Não sei se conseguiria mais. Não sei como vão ser os trâmites. Se parte da bilheteria vem para o Corinthians, se vai toda para o Santos, se o Santos vai dar mais uma parte. Enfim, eu não sei como é. Mas pelo menos pelo aluguel vai girar em torno de 800 a 1 milhão de reais. As tratativas estão sendo aí finalizadas, mas tudo indica que o Santos vai jogar a semifinal do Campeonato Paulista na nossa casa. Terceira notícia que surgiu, ela foi muito rápido, passou despercebido por algumas pessoas, mas surgiu a notícia que o Antônio Oliveira, o nosso treinador, recebeu uma proposta / sondagem do Atlético Mineiro. O
Atlético Mineiro demitiu o Felipão e se interessou pelo nosso treinador, Antônio Oliveira, português, que chegou há pouco tempo e que prontamente negou a proposta do Atlético Mineiro. Fazendo isso, ele ganha pontos com o torcedor, é óbvio. A gente sabe que ele acabou de chegar, que acabou de iniciar um trabalho, que ele melhorou bastante o time, mas é inegável que hoje o Atlético Mineiro entrega para o Antônio Oliveira outras perspectivas. Perspectivas de brigar lá no topo de um Campeonato Brasileiro, de uma Libertadores, enfim. Mas o Antônio Oliveira recusou, permanece no Corinthians e dá prosseguimento no trabalho dele. Se fosse talvez outro treinador, com outra mentalidade, com outra característica, poderia ter aceitado. Provavelmente era um valor maior de salário, como eu já disse, todas essas perspectivas de trabalho, mas o Antônio Oliveira negou e continua no Corinthians. E a última notícia, essa daí não é uma notícia muito, assim, não dá para botar muita fé, porque foi uma informação do Neto, que tem um programa na Band, o craque Neto, né, que gosta de se chamar assim, falando que o Corinthians vai tentar a contratação de mais 2 reforços relativamente de peso para incorporar nesse elenco, para dar mais casca e dessa forma preparar um grupo para depois trazer a cereja do bolo. E a cereja do bolo seria Gabigol. O Neto ainda insiste em falar de Gabigol. Não sei, eu acho que difícil ele vir, mas o Neto disse isso. O Corinthians quer 2 jogadores para dar mais casca, para melhorar esse elenco e aí trazer o Gabigol para fechar com chave de ouro. De verdade, eu não acredito nisso do Gabigol vir pro Corinthians. Eu acho que para ele vir pro Corinthians ele vai ter que abrir mão de muita coisa e eu não sei se ele vai querer abrir mão de tudo isso. Salário, sei lá, luvas, enfim. Ele vai ter que reduzir porque o Corinthians hoje não vai conseguir pagar o que o Flamengo paga para ele. Então não sei se ele vai querer reduzir isso, talvez tenha outros clubes do Brasil que paguem o que o Flamengo paga para ele. Em relação aos 2 reforços, o Neto não falou quem seria, mas é óbvio que o Corinthians precisa de mais atletas, mas eu acho que agora, se chegar, é só no meio do ano, é só durante a Copa América, né, que é a pausa que não vai ter, mas durante ali o mês de junho e julho. De qualquer forma, a informação do Neto, a gente sabe que muitas ele acerta, muitas ele erra. Vamos esperar para ver o que aconteceu. E aí, para trazer 2 notícias do futebol feminino, a Cris Gambaré, que é coordenadora técnica, coordenadora técnica do Corinthians, deixou o cargo, ela que é referência no setor, foi durante muitos anos a porta-voz do Corinthians, que lutou por patrocínios, que buscou contratos, que integrou, que deu essa visibilidade para o futebol feminino. Ela sai do Corinthians para ingressar na seleção brasileira. Vai fazer a mesma função, só que agora na seleção feminina brasileira, trabalhando com todas as categorias, desde as categorias de base até o elenco principal. Para o lugar dela veio a Iris Cesso, acho que é assim que fala, que já trabalhava também no Corinthians, já trabalhava no departamento e agora assume como a coordenadora técnica do Corinthians feminino. E o time dentro de campo conquistou sua 2ª vitória contra o América Mineiro, saiu perdendo atrás do placar logo no começo do jogo, mas é uma equipe muito forte, é uma equipe muito resiliente, é uma equipe muito boa. Troca o treinador, mas o futebol permanece de uma equipe muito, muito bem estruturada. É óbvio que tem jogadoras que precisam melhorar, tem jogadoras que chegaram há pouco tempo, o treinador ainda está implementando algumas ideias diferentes, mas o time vence a 2ª. E para o Corinthians feminino é complicado, porque se ele não entrar para ganhar todos os jogos, a gente já fica meio assim, acontecendo alguma coisa errada, porque a gente se acostumou a vencer tudo, então a gente espera sempre que o Corinthians entregue no mais alto nível, e é o que vem fazendo. 2 jogos no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias contra Grêmio e contra América Mineiro. Essas são as notícias da semana do Corinthians, algumas poucas, como eu já disse, esse vídeo aqui, vamos ver como é que vai ser a aceitação, mas toda sexta-feira tentando trazer um resumo das coisas mais importantes que aconteceram no decorrer da semana. Fiquem ligados, às vezes sai alguma notícia, eu trago sempre em forma de Reels, para ser mais rápido, para falar bem curtinho ali, e depois abordando mais profundamente a notícia aqui no vídeo de sexta-feira. Uma ótima tarde, uma ótima semana, um ótimo final de semana para todos vocês. Fiquem todos com Deus e vai Corinthians!